Olá, boa noite. Tudo bem, pessoal? Oi, Jean, tudo bom? Um beijo para você. Obrigado pela presença. Oi, Cláudia, tudo bem? Nath. Isso aí, Jean. Tô com você aqui, em coração, hein? Hanna, obrigado por você ter entrado. Alexandre, Miro. Hoje meu namorado está aqui em casa comigo. Que bom que você está aqui, está assistindo. É a primeira vez que ele está assistindo meu Hangout online. Obrigado, Claudinha. É isso aí, pessoal. Hoje é um dia muito especial. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo direitinho? Deixa eu tentar acertar aqui. Oi, Marcinha, tudo bem? Lelê. Oi, Mila, minha amiga de infância, tudo bom com você? Seja bem-vinda. Bom, pessoal, hoje é um dia muito especial. Hoje nós faremos um hangout duplo. Eu e a Hanna, a minha amiga, que ela é mestranda também, ela é pesquisadora da Universidade Federal Fluminense, e ela pesquisa também assuntos na área de gênero, na área de feminismo, e hoje estou aqui vestido de rosa. Oi, Vânia, tudo bom? Bem-vindo, sabia que você ia vir. Bruna, Celso, Royce. É isso aí, pessoal, vamos deixar encher um pouquinho para a gente poder falar um pouco mais sobre o hangout de hoje, né? Que bom que vocês estão aqui. Pedro, meu amigo Pedro, seja bem-vindo, tudo bem? Que prazer ter você aqui. Temos um sexólogo participando do debate. Pedro, preciso que você participe abertamente. Oi, William, tudo bem? Roberta, Elianai, meu amigo, tudo bom? Dani, minha prima, sou padrinho de casamento dela também. Quando atingir 20 pessoas na sala, a gente vai começar. Acredito que mais uns 1 ou 2 minutinhos a sala já esteja cheia, a gente já pode começar a bater um papo, tá ok? Eu estava falando com o pessoal que hoje é um dia muito especial e estou utilizando rosa em homenagem às mulheres para celebrar um pouco mais sobre o Dia Internacional da Mulher. E eu quis utilizar de uma temática diferente para poder discutirmos abertamente sobre o histórico da mulher no mercado de trabalho, a importância do Dia Internacional da Mulher e, principalmente, a gente também levar o assunto para dentro do segmento T da sigla LGBT. Obrigado, pessoal que está gostando da camisa rosa. Muito obrigado, né? E eu quero iniciar um debate justamente com o segmento T, falar um pouco das mulheres transexuais. Já que a gente está falando de mulheres, vamos ser mais inclusivos e vamos trabalhar especificamente também a questão da transexualidade e da transgeneridade, tá ok? Como eu disse para vocês, hoje eu tenho a presença da pesquisadora e da mestranda Hanna Ramos, da Universidade Federal Fluminense. Ela vai estar mediando os debates com vocês. Isso aí, Júnior, foi você que me deu a blusa. Vamos estar mediando, a Hanna vai estar mediando o debate e espero que ela possa também, juntamente comigo, estar trocando uma ideia com vocês, estar trocando conhecimento e a gente possa, de certa forma, estar aprendendo um com os outros, tá ok? Bom, pessoal, minha irmã entrou na sala, Margarete, então ela é a 20ª e vocês estão ouvindo bem? Vocês estão ouvindo bem? Celso, está ouvindo bem? Está ouvindo? Está tudo ok? O pessoal está ouvindo? Me responde aí alguém no chat, por favor. Beleza. Obrigado, Anne. Vamos continuar, então. Hanna está na sala. Ótimo, Hanna. Obrigado. Então tá ok. Pessoal, vamos começar o debate. Sejam bem-vindos todos vocês. Muito obrigado por estar disponibilizando a noite de vocês para que a gente possa debater. A previsão de tempo do nosso debate é de cerca de 45 minutos a 1 hora. Vamos abrindo durante o debate algumas perguntas e respostas. E a partir do momento que a Hanna pode estar respondendo com vocês alguma coisa, tá ok? Temos aqui uma presença internacional, meu amigo William, ele mora nos Estados Unidos, ele quer um biscoito, vamos falar com ele. E é isso aí, pessoal. Vamos começar aqui um pouco do debate, né? Bom, simplesmente eu queria começar pelo seguinte, né? As demandas por maior participação das mulheres como sujeitos políticos
atualmente ganharam mais debate no debate público nas últimas décadas. Isso é inevitável, né? E mais ainda, quando falamos de encontrar resistências, né? A recusa a tratar as mulheres como pares, a ouvir as mulheres e a incorporá-las às disputas políticas em pé de igualdade, continua presente de diversas formas. Então, assim, no processo eleitoral, o menor acesso a recurso para campanhas políticas, por exemplo, o menor tempo de exposição na mídia, na propaganda política e no noticiário, e as formas de assédios que todas as mulheres sofrem no ambiente não só partidário, mas também em diversos ambientes organizacionais, são alguns dos dispositivos que colaboram para a manutenção da responsabilização desigual de mulheres e homens e pelo cuidado das crianças, dos idosos, da maneira mais ampla e pela vida doméstica. E também pelos laços familiares e afetivos, que incide, obviamente, na socialização das meninas e dos meninos e reduz o tempo e os recursos para que eles tomem parte da vida pública. Obviamente, todas essas ferramentas sociais que a grande maioria das mulheres assumem no cotidiano delas, isso retira delas uma participação eleitoral e crítica muito forte. Isso certamente impacta na questão da opinião das mulheres, certamente, né? E é isso aí que eu quero falar com vocês, né? Por quê? Todo esse movimento que nós estamos vendo, assistindo na internet hoje, estamos presenciando, de certa forma, várias pessoas fazendo homenagens às mulheres, falando que as mulheres são importantes e que sem elas não seriam nada, né? Nós enfrentamos diversos preconceitos arraigados em diversos momentos, né? E isso se manifesta, por exemplo, nos memes, através do WhatsApp, dos vídeos, nas piadas. Isso tudo é um processo de inferiorização da cultura feminista, né? E nós temos que ter muita atenção com relação a isso, né? E a Hannah está acrescentando aqui, dizendo o seguinte, que além das pautas das mulheres e muitas campanhas serem desacreditadas por uma parte da população que reproduz essa carga cultural e histórica já existente. Exatamente, Hannah. Muito bom ponto você está lembrando sobre essa questão. Isso já vem arraigado nos conceitos da sociedade. Então, isso é um ponto de preocupação que nós temos que ter enquanto sociedade, abrindo o debate para que a gente possa abrir um diálogo mais aberto sobre essas questões, né? Para que vocês possam entender um pouco mais sobre o papel da mulher, tanto no mercado de trabalho e tanto para a política, eu gostaria de falar um pouco sobre feminismo. Eu acredito que a Hannah vai poder... Pessoal, vocês estão me vendo bem? Todos estão me ouvindo bem? Está travando? Como é que está acontecendo? Está travando? É isso? Está travando, Mira? Então desconecta aí. Vocês estão ouvindo melhor agora? Ok. Ótimo, bacana. Então vamos continuar, pessoal. Bom, para que vocês possam entender um pouco melhor sobre o porquê a gente está celebrando hoje o Dia Internacional da Mulher, eu gostaria da contribuição da Hannah para que a gente possa falar um pouco sobre o feminismo, né? Só que, basicamente, é o seguinte, o que é o feminismo? Bom, o feminismo ele é um conjunto de movimentos políticos, sociais, ideológicos e também de filosofias que tem o objetivo de trazer direitos equânimes e uma vivência pelo empoderamento feminino e da libertação de padrões patriarcais baseados nas normas de gênero, né? O feminismo, basicamente, ele advoga pela igualdade entre mulheres e homens e pelos interesses das mulheres. Entre os temas explorados pela teoria feminista, temos aí a discriminação, a estereotipagem, a objetificação, especialmente a objetificação sexual, a opressão, geralmente pelos homens e entre as próprias mulheres, e principalmente o patriarcado, né?
Bom, para que vocês possam entender, eu acho que eu falei alguns termos bem complicados de vocês entenderem, né? O primeiro deles seria estereotipagem. Basicamente, o que é estereotipagem? É você estereotipar, é você formar rótulos sobre as pessoas. E a objetificação, basicamente, é você tratar a mulher como objeto. E, geralmente, esse objeto é um objeto sexual. E o patriarcado seria todo o conjunto de atitudes basicamente voltado ao comportamento patriarcal, ao comportamento onde o homem é encarado como o patriarca da família e a mulher encarada como a submissa. A Hannah está fazendo acrescentando aqui uma questão que é o seguinte: é importante dizer que, como muitas pessoas acreditam, feminismo não é o contrário de machismo. Essa é a primeira coisa que temos de desmistificar. Exatamente, Hannah. Muito bem colocado. O feminismo, como você disse, é a luta pela igualdade. É um movimento social liderado pelas mulheres, onde elas buscam uma igualdade de direitos entre homens e mulheres. Muito obrigado, Hannah. É isso mesmo que a gente tem que passar, né? Bom, o feminismo, ele basicamente, ele iniciou no século XIX e ele é dividido em 3 grandes ondas. E essas 3 ondas, elas são marcadas especificamente por determinadas características. Eu vou falar rapidamente para vocês sobre essas características das 3 ondas, tá ok? Bom, a primeira onda, ela teria ocorrido no século XIX até o início do século XX. Ela é caracterizada por uma intensa atividade feminista no Reino Unido e nos Estados Unidos. E ela buscava basicamente a igualdade dos direitos contratuais, das propriedades entre homens e mulheres, de direitos, e o direito principalmente ao que chama-se, na década passada, de sufragismo. O que é o sufragismo? O sufragismo é um movimento que as pessoas pudessem ter espírito crítico eleitoral e político, onde elas pudessem cada vez mais participar ativamente de uma política, da escolha de candidatos, e elas tivessem poder de opinião. Nessa terceira onda, havia também recursos legais contra o estupro. Então, percebe-se que desde o século XIX, as mulheres vêm batalhando pelo fim da cultura do estupro, onde recursos legais contra a vontade de ter relações sexuais ou não com seu marido, ela tivesse esse poder, né? No século XIX, até o início do movimento feminista, as mulheres eram obrigadas a ter relações sexuais com seus maridos. E a partir do movimento feminista, elas passaram a pleitear esse direito de não me toque, hoje eu não quero, hoje eu não estou afim. Ou seja, conceder à mulher o direito pelo seu próprio corpo, né? E dentro desse movimento, da primeira onda do feminismo, eu trouxe algumas curiosidades. Entre elas eu achei a mais interessante é o seguinte, que na Suíça, as mulheres só puderam passar a ter acesso à votação eleitoral no ano de 1971. Em determinados cantões da Suíça, determinados povoados, muito no alto da montanha, só a partir de 1991. E em um país na Europa chamado Liechtenstein, a votação ao sexo feminino só foi permitida a partir do ano de 1984. Muito retrógrado, né? Deixa eu dar bem-vindo aqui ao pessoal que está entrando agora. Cláudio, Alice, obrigado por estar entrando. Vanessa, Deise, Surama. Deixa eu ver o que o pessoal está falando. Deise, oi, boa noite, Marcos. Está travando, não estou conseguindo acompanhar. Deve ser o sinal aqui que está ruim. Surama, tudo bem? Adel, Maiana, Beatriz. Obrigado, pessoal, de estar participando, tá ok? Vamos continuar aqui. Flávio, estou vendo que está dando uma curtida aqui. Obrigado por estar participando também. Vamos continuar. Bom, dentro dessa primeira onda do feminismo, se eu pudesse resumir em poucas palavras, seria o seguinte: seria uma luta contra a reforma das leis da família, que dava controle seus maridos sobre tudo e sobre suas esposas. Então, esse seria o principal ponto da primeira onda de feminismo, né? E aí vem a segunda onda, da primeira onda do feminismo, voltando na primeira onda, nós tivemos a participação
ativamente da França, principalmente de uma filósofa chamada Simone de Beauvoir. E em 1949, ela escreveu um livro chamado O Segundo Sexo. E esse livro ele tratava basicamente de expressar o sentimento de injustiça. O livro ele trata de uma análise detalhada da opressão sofrida pela mulher e ele é um tratado com as fundações do feminismo contemporâneo. E ele estabelece um existencialismo feminista. Então, para quem tem vontade de ler o livro, eu vou colar o link para vocês aqui agora. Eu baixei o livro, achei o link do livro disponível na internet. Estou colando para vocês aqui agora, tá ok? Vamos continuar aqui, pessoal. Bom, aí passando para a segunda onda do movimento feminista, ele compreende basicamente entre as décadas de 60 e de 70. Nessa segunda onda, nesse segundo movimento, buscou-se uma luta pela desigualdade social e cultural com relação à política. Então, percebe-se mais ativamente onde as mulheres que já tinham direito ao sufragismo, mas elas queriam mais participação no movimento político. E questões de igualdade, eles vão muito além do movimento sufrágico, onde o foco da segunda onda é acabar com a discriminação. E, principalmente, pessoal, combate ao falocentrismo. O que seria o falocentrismo? Seria traduzindo o falocentrismo numa cultura mais popular, o falo seria o pênis. Então, o falocentrismo seria a cultura onde o homem é o centro de tudo. Ou seja, na partir da década de 60 e de 70, percebe-se um movimento muito forte das mulheres, onde elas ascenderam e essa cultura falocentrista deixou de existir um pouco mais, buscando uma equiparação de corpos entre os homens e as mulheres. Basicamente, as feministas da segunda onda, elas veem as desigualdades culturais e políticas das mulheres como intrinsecamente ligadas às mulheres, a entender os aspectos de suas vidas pessoais como profundamente politizadas e como reflexo de uma estrutura de poder sexista, né? Bom, para que eu explique para vocês exatamente o que é o sexismo, eu vou utilizar palavras também bem simples de um conceito bem popular, né? O sexismo, basicamente, é a discriminação de gênero. É o preconceito ou a discriminação baseada no sexo ou no gênero de uma pessoa. O sexismo, ele pode afetar qualquer gênero, mas ele é particularmente documentado como afetando as mulheres e as meninas. Ele tem sido ligado a estereótipos e aos papéis de gênero, como eu expliquei para vocês o que é estereotipação, e pode incluir também a crença de que um sexo ou um gênero ele é intrinsecamente ligado ao outro. O sexismo extremo ele pode fomentar o assédio sexual, o estupro e outras violências sexuais que geralmente as mulheres sofrem, né? Bom, deixa eu ver o que a Hannah está acrescentando aqui. Ela está dizendo que esse livro é interessantíssimo e traz uma abordagem forte e realista sobre a opressão nos mais variados níveis vivenciados pela mulher na sociedade. Exatamente, pessoal. Esse livro ele é muito interessante, ele acrescenta muito no movimento feminista. Vocês estão me escutando bem? Vocês estão me enxergando bem? Acredito que esteja dando algum erro na internet aqui hoje. Ok. Então tá, vamos prosseguir. Pessoal. Beleza. Bom, curiosidades que eu posso colocar sobre a segunda fase do movimento feminista seria o seguinte: as mulheres, elas, na França principalmente, elas só passaram a poder trabalhar sem o consentimento de seus maridos
a partir do ano de 1965. Então, vocês podem perceber que todo o movimento feminista ele vai muito além na segunda onda com relação à questão política. Bom, e aí a gente entra no terceiro movimento, que é a partir da década de 90, e nós estamos vivendo essa terceira onda do feminismo, até atualmente. Né? A terceira onda do feminismo, ele iniciou na década de 90 como uma resposta às falhas que surgiram na segunda onda. O que ele visa? Ele visa desafiar, ele visa evitar aquilo que se vê como as definições essencialistas da feminilidade feitas pela segunda onda, que colocaria ênfase demais nas experiências das mulheres brancas e da classe média alta. Ou seja, a gente percebe que, na segunda onda, as mulheres brancas e da classe média alta eram as mulheres que tinham vozes. Então a gente percebe que na terceira onda, quem começou a ganhar mais força? Seriam as mulheres negras, as mulheres empoderadas, as mulheres transexuais, que é o grande momento delas no ano de 2017, no ano de 2018, e nós vamos ver muitos movimentos interessantes das mulheres trans no ano de 2018. Já começamos com uma grande vitória para as mulheres trans, que é a questão da troca de nome sem ter que passar por um registro de patologização, sem ter que ir diretamente, podendo ir diretamente a um cartório eleitoral e fazer sua troca de nome. Isso é uma conquista, obviamente é uma conquista feminista. Bom, pessoal, vamos continuar aqui o debate. Estava lendo aqui. O pessoal está reclamando que está travando muito. Beleza, vamos continuar, né? Bom, o grande desafio da terceira onda do feminista, eu poderia dizer o seguinte, que é a reflexão sobre o que é e o que não é bom para as mulheres. As mulheres, elas passaram a lutar contra esse slogan. Elas passaram a entender para elas o que seria bom e o que não seria bom para elas. Elas passaram a evitar que as pessoas decidissem para elas, seus maridos, seus pais, uma cultura muito patriarcal, evitando que elas decidissem para elas. Então elas começaram a se empoderar cada vez mais, e nesse processo a gente tem visto aí um processo de empoderamento muito forte das pessoas na sociedade. Né? Bom, mas o que alterou com o movimento feminista? O que a sociedade teve de benefícios e de mudanças com a entrada do feminismo e com o desenvolvimento da terceira onda do feminismo? Né? Basicamente, o feminismo ele alterou as perspectivas predominantes em diversas áreas das sociedades ocidentais, que vão da cultura até o direito. Né? Pessoal, as atividades feministas, elas fizeram campanha pelos direitos legais para as mulheres. E os principais ganhos que elas tiveram, primeiro foi direitos de contrato, direitos de propriedade, onde ela passa a ter o direito de poder ter propriedades, de poder ter coisas que antigamente os maridos não permitiam, eram todos isso de uma cultura patriarcal e falocentrista. Né? Os direitos ao voto em algumas sociedades, como eu disse para vocês, por exemplo, na Suíça, a partir de 1971, e em alguns outros países pequenos da Europa, a partir de 1984, o direito à autonomia, o direito à integridade do seu corpo, ela tem o direito ao aborto em situações pontuais. O Brasil é um país que ainda está avançando nessa questão do aborto, mas acho interessante ter essa discussão aberta para que a mulher possa entender até que ponto ela pode abortar e não pode abortar. Né? Os direitos reprodutivos, incluindo o acesso à contracepção, e ela decidindo o momento que ela quer fazer o uso do material contraceptivo, e aos cuidados pré-natais de qualidade, também acho que foi um grande avanço. A proteção de mulheres e garotas contra a violência doméstica, temos aí, graças a Deus, uma legislação, principalmente a Lei Maria da Penha, que protege, tivemos um avanço muito grande na nossa sociedade. A questão do assédio sexual e do estupro ainda está engatinhando ainda muito na diminuição desses quesitos.
e principalmente direitos trabalhistas, incluindo aí licença maternidade, salários mais iguais e todas as formas, e diminuição de outras formas de discriminação. Ainda não vou entrar nessa questão de igualdade salarial, porque sabemos que ainda temos muita diferença, e algumas pesquisas relatam que as mulheres ganham até 35% menos do que os homens no mercado de trabalho para executar as mesmas atividades, e sabemos também que existe a questão do teto de vidro, onde as mulheres, até certo ponto, elas param e estagnam na carreira delas, justamente por preconceito machista e patriarcal, né? Deixa eu ler o que a Hannah está colocando aqui, pessoal. Olha, um ponto importante a ser colocado é que a entrada da mulher no mercado de trabalho relacionada à Revolução Industrial e ao desenvolvimento do capitalismo diz respeito à mulher branca e burguesa. A mulher negra e pobre sempre trabalhou no cultivo, nas tecelagens e nas casas. Exatamente, Hannah. Justamente esse movimento e que, da segunda onda do feminismo que veio tentar acabar com isso, onde as mulheres passaram, a crítica da segunda onda do feminismo era exatamente essa, onde as mulheres brancas e burguesas, elas tinham mais poder de voz, por exemplo, do que as camponesas e as mulheres negras, né? Exatamente, Hannah. O aborto realmente é questão de saúde pública, né? Ou mais, a diferença salarial entre a mulher negra e o homem branco é maior ainda. Exatamente. Muito bem colocado, Hannah. A diferença salarial ela é quase abusiva. É uma questão que a gente precisa ser discutida muito mais fortemente dentro das empresas, né? Deixa eu ver o que o Cláudio está falando aqui, olha. Infelizmente, o machismo no Brasil é triste, continua acontecendo. Inclusive, tem visto mulheres machistas. Isso, eu quero trocar uma ideia com vocês exatamente sobre isso, Cláudio. Eu tenho percebido, em alguns momentos, alguns comportamentos machistas, tanto de homens quanto de gays, e até mesmo de próprias mulheres, digamos assim, radicais feministas que têm um posicionamento muito avesso, né? Deixa eu ler o que a Deise está falando aqui, olha. Esse ano, a Escola de Samba do Rio Salgueiro enfatizou a importância da mulher negra, enriquecedor, o enredo, um tema pouco valorizado. Sim, Deise, uma coisa que tem que acrescentar também é o seguinte, nós somos um país, basicamente, temos mais da metade da população negra. E eu não entendo por que todo esse problema em discutir esse problema de inclusão com relação à população negra. Nossas matrizes são basicamente africanas. Então, o respeito à mulher negra e à mulher desconstruída, ele é efetivo, tem que acontecer. De uma maneira ou de outra, a gente tem que abrir o diálogo, o debate mais abertamente sobre isso, para que as pessoas possam entender o papel da mulher na sociedade brasileira, né? Dando continuidade aqui. Bom, na década de 80, as feministas argumentaram que o movimento ele deveria examinar como a experiência da mulher com a desigualdade se relaciona ao racismo, à homofobia, ao classicismo e à colonização. Quando a gente fala de classicismo, a gente vem recaindo sobre a questão das classes sociais. Então, na década de 80, o movimento feminista ele começou a se autocriticar e tentar entender quais eram as demandas, por exemplo, das pessoas que sofriam racismo, das pessoas que sofriam homofobia, e principalmente a questão da colonização, né? E aí, no final da década e no início da década seguinte, na década de 90, as feministas, que eram encaradas como pós-modernas, né, elas argumentaram que os papéis sociais dos gêneros elas seriam construídos socialmente e que seria impossível generalizar as experiências das mulheres por todas as culturas e as histórias. Ou seja, o que elas quiseram dizer com isso? Basicamente, que o papel social que cada um desenvolve, cada um desempenha, ele tem que ser analisado com base naquela cultura regional de cada pessoa. Ou seja, a gente não pode tentar implantar um movimento feminista que deu certo no Ocidente, no Oriente, onde toda uma cultura religiosa, política, societária, estrutural, envolve esses aspectos, né? Vamos dar boas-vindas ao pessoal aqui, Tassiana, Laís, amiga Aline, tudo bem? Sejam bem-vindos. E é isso aí, pessoal, vamos dar continuidade, né? Bom, para que a gente possa falar um pouco mais sobre a história do feminismo, Charles Fourier é creditado a ele
por ter inventado a palavra feminismo, em 1837. Nós temos aí quase 200 anos do nascimento da palavra feminismo, aparecendo primeiramente na França, em 1837, por esse filósofo, e aí depois temos o desenvolvimento do feminismo nos Países Baixos, em 1872, no Reino Unido, depois em 1890, e aí temos ele explodindo oficialmente em 1910 nos Estados Unidos, né? E com relação à sexualidade, ao longo das décadas, principalmente na década de 70, houve uma grande variedade de mulheres influentes que aceitaram a sua designação com relação ao lesbianismo e com relação à bissexualidade como parte do feminismo. Então, como você pode perceber, o feminismo ele passa dentro da antropologia, ele passa dentro da sexualidade, ele passa dentro da sociologia, do comportamento humano. Temos aqui uma pessoa falando comigo, gente. Só um instantinho, olha. Quer falar comigo. E aí, como vocês podem perceber, o feminismo ele é bem multidisciplinar, né? Como resultado, a gente tem aí uma proporção significativa de feministas que favoreciam esse ponto de vista, no entanto, outros consideravam a sexualidade como uma questão irrelevante para a consecução de outros objetivos, né? Deixa eu ver aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Beleza, pessoal, vamos continuar, né? Bom, e além de influenciar na questão da sexualidade, o feminismo, ele produz uma cultura própria. Ele produz uma cultura dentro da arquitetura, dentro das artes visuais, dentro da literatura, dentro da música, dentro do cinema, dentro principalmente também da teologia. Nós temos aí a presença não só da cultura feminina, mas da cultura feminista também na questão da religião. Então, como vocês podem perceber, a mulher ela participou ativamente no desenvolvimento da sociedade. E a importância da quebra desses paradigmas de uma cultura patriarcal, de uma cultura machista, de uma cultura falocentrista, de uma cultura de valorização somente do sexo masculino, né? É isso aí, pessoal. Olha só, a gente tem que entrar agora na questão dos direitos civis, né? Basicamente, a divisão do trabalho dentro das famílias, ela é afetada pelo aumento da entrada das mulheres no mercado de trabalho, né? Então, assim, no século XX, diversos sociólogos fizeram pesquisas e descobre-se, por exemplo, que casais onde ambos trabalham, homens e mulheres, em média, gastam quantidades iguais em tempos de trabalho, ou seja, as mulheres elas têm uma carga horária igual à dos homens no mercado de trabalho, mas as mulheres elas ainda gastam mais tempo com tarefas domésticas, ou seja, a mulher ainda exerce, nos dias atuais, a dupla atividade. Ela tem atividade no mercado de trabalho e tem atividade doméstica, e esse mesmo estudo ele revelou que as mulheres acabam por evitar a igualdade de participação dos homens em tarefas domésticas e tarefas parentais, né? No caso, grande parte dos homens, não é que os homens não querem fazer, mas as mulheres elas acabam assumindo essa responsabilidade, essa dupla responsabilidade no cuidado com o mercado de trabalho, no cuidado com o lar e na divisão de responsabilidades com os filhos, né? Não estou culpando basicamente as mulheres por todos esses processos, mas percebe-se que por uma questão cultural, as mulheres ainda acabam assumindo todas essas responsabilidades, né, pessoal? Oi, Aline, tudo bom? Seja bem-vinda. E com relação aos homens e a questão da masculinidade, né, a teoria feminista ela tem explorado a construção social da masculinidade e também as suas implicações para a meta da igualdade de gênero. Então, a construção social da masculinidade ela é vista pelo feminismo como um problema, porque ela associa os homens à agressão e à competitividade, além de reforçar as relações de gênero patriarcal e desigual, né? Ou seja, a questão do desenvolvimento da masculinidade era um contraponto com relação à feminilidade, né? E a participação masculina no feminismo ela é altamente encorajada. Por quê? É vista como uma importante estratégia para alcançar o compromisso social
completo para a igualdade de gênero. Ou seja, as feministas, elas não são radicais a ponto de não querer que os homens não participem ativamente no feminismo. Os homens são uma estratégia onde eles possam entender um pouco mais efetivamente com relação aos direitos das mulheres, né? E sim, diversos homens são pró-feministas. Por exemplo, no meu caso, eu sou muito pró-feminista. Eu sou apoiador, sou ativo na luta, sou ativista na defesa dos direitos das mulheres, da teoria feminista e também do estudo da masculinidade. Eu acho importante o desenvolvimento e a união desses dois corpos, né? No entanto, pessoal, diversos teóricos, eles argumentam que, apesar do envolvimento masculino com o feminismo, é necessário problematizar que estes não podem ser chamados de feministas, né? Pois eles não são os protagonistas dos movimentos. Eles são apoiadores que desconstroem reflexões machistas, tão arraigadas, enraizadas devido às influências sociais que o patriarcado traz para as relações de gênero, né? Deixa eu ler o que a Hannah está acrescentando aqui, pessoal. A entrada da mulher e a permanência dela no mercado de trabalho é completamente afetada pela cultura do cuidado exclusivo da mulher com a casa e com a criação dos filhos. A responsabilidade assumida pela mulher tem diversas origens. Uma delas é histórica. Essa mesma cultura de divisão sexual do trabalho, inclusive dentro de casa, acabou sendo reproduzida ao longo dos séculos. Muito bacana, Hannah, muito bacana isso aí. Então, é uma questão muito mais cultural do que uma questão da modernidade, né? A Vânia está fazendo um acréscimo aqui, dizendo o seguinte, exatamente, existe uma obrigação autoimposta que devemos ser multitarefas. Sim, eu brinco isso, né? A mulher ela é tão multifacetada que ela tem que fazer papel de mulher, papel de esposa, papel de filha, de doméstica, papel de tudo, né? Tem que estar bonita, tem que estar gostosa para o marido, tem que fazer papel de mãe, ela tem que ser inteligente para os filhos, e isso acaba penalizando muito ela, deixando ela muito sobrecarregada, mas essa cultura do feminismo, o feminismo ele tem que libertar a mulher dessas questões impostas pela cultura, né? Deixa eu ver aqui, olha. O Celso está acrescentando aqui. Rússia aprova a lei que a mulher pode apanhar do marido uma vez por ano, desde que não tenha nenhum osso quebrado uma vez ao ano. É sério, Celso? Eu não conheço esse projeto. Sério isso mesmo, Celso? Caramba. A Hannah está acrescentando aqui dizendo o seguinte, e esse papel que a Vânia está falando foi culturalmente, historicamente imposto. Eu ainda estou chocado ainda com o comentário do Celso. Eu vou buscar um pouco mais essa referência, Celso, para que a gente possa discutir isso, de repente, até num outro hangout, né? Talvez isso seja uma cultura oriental, digamos assim, onde a cultura feminina ela é muito explorada, né? O Rafael Grupilho está falando aqui, sério, passou agora no Jornal Nacional. É um grande absurdo. É um grande absurdo. E aí você tem, por exemplo, o papel da mulher nesses países orientais, onde elas sofrem tanto que elas não podem nem tirar tem que usar aquela roupa burca, fica só com o olho de fora. Teve um país recentemente que permitiu que elas dirigissem. Eu acho isso uma coisa tão absurda, esse cerceamento de direitos, que eu não consegui entender. Foi aquilo que eu disse para vocês, algumas teorias feministas, elas não se encaixam, por exemplo, em outros países, como, por exemplo, o Oriente. A gente percebe um avanço muito grande dos direitos feministas aqui no Ocidente, né? Voltando aqui ao que a gente estava falando, né? Sobre a questão dos homens serem pró-feministas, apoiadores, né? É importante o papel do homem nesses movimentos feministas para que esses paradigmas sejam quebrados cada vez mais, né? Então, se o consenso hoje, em teorias feministas, de masculinidade, é que ambos os sexos podem e devem cooperar para alcançar os objetivos maiores do feminismo, né? Então, assim, foi proposto que, em grande parte, isso pode ser conseguido por meio de considerações de ativistas femininas, né? Nesse sentido, por exemplo, a ONU lançou, há um tempo atrás, uma campanha chamada He for She.
ou traduzindo para o português, Eles por Elas. E essa campanha ela pode contribuir muito para o apoio dos homens ao feminismo, né? Eu vou colocar para vocês aqui agora o site do He4She. Espera aí. Ah, pessoal, apaguei sem querer. Ó, He4She Brasil. Vou colar para vocês o site, só um segundo. Que é chamado de Movimentos Eles por Elas. Ó, colei para vocês aqui agora. Vou aproveitar aqui que eu dei uma pausa para poder pesquisar o site. O Flávio Mascarenhas, de São Paulo, está fazendo uma pergunta. Pergunta número 1. No começo do ano, a Finlândia impôs em lei a igualdade salarial entre gêneros. Na sua opinião, por que outros países não seguiram este modelo, já que é mais do que justo? Muito boa pergunta, Flávio. Eu acredito que seja uma questão mais cultural do que uma questão legislativa, né? Sabemos que, perante a justiça, homens e mulheres são iguais. Porém, a gente sabe que existe uma desigualdade grande no mercado de trabalho entre homens e mulheres. Vide, por exemplo, alguns tipos de eleitores que acreditam em determinados tipos de parlamentares, que eu não posso falar o nome, que pensam que é normal mulher ganhar menos do que os homens, né? Eu acredito, Flávio, que o movimento feminista, por ter sido desenvolvido muito mais rápido na Europa, percebe-se uma liberalidade muito grande, né? O movimento feminista, a Finlândia, por estar muito próxima à França, à Inglaterra e a outros países que são tradicionalmente, culturalmente e socialmente mais desenvolvidos, percebe-se que, obviamente, essas culturas públicas, essas políticas públicas, elas vão caminhar por um processo de evolução muito mais rápido do que no Brasil, né? Eu não lembro aonde, Flávio, eu fiz uma leitura sobre ética. E essa leitura, um artigo científico dizia que o Brasil pratica uma ética que se praticava no Reino Unido, por exemplo, há 80 anos atrás, né? Então, basicamente, eu acho que nós temos muito ainda que melhorar, nós temos muito ainda que se desenvolver enquanto países, né? Eu acredito, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas foi uma opinião mais pessoal do que uma resposta mais técnica, tá ok? O Cláudio Ferrati está falando aqui também, que é mais cultural, Flávio. Nos países nórdicos há igualdade de gênero e direitos. Sim, inclusive, Flávio, há de se destacar o seguinte, eu não sei exatamente em qual país nórdico que homens podem fazer, eu acredito que seja na Suécia, que eu vi há um tempo atrás no Globo Repórter, onde dizia o seguinte, que homens podem ficar em casa e não são mal vistos, por exemplo, como no Brasil, e as mulheres trabalham. Homens têm licença maternidade de 2 anos e homens dividem as tarefas domésticas com as mulheres por igual. Então, não existe nenhum tipo de tabu e preconceito com relação a isso. A gente percebe, por exemplo, que o movimento LGBT, ele bebe muito da água do feminismo. Então, você pode perceber que dentro dos comportamentos do movimento LGBT, a gente percebe que os gays, principalmente, eles não têm uma distinção muito grande com relação à atividade doméstica, com relação a isso é de homem, isso é de mulher. Isso é uma cultura basicamente machista e patriarcal com a cabeça muito pequena, né? Então, eu acredito que a mudança e os debates sobre o que é e o que não é de mulher e de homem, isso tem que ser mais bem dito, né? Recentemente, eu presenciei duas cenas muito, muito impactantes lá na minha padaria, onde uma criança escolheu um determinado objeto rosa, e aí a mãe dizendo o seguinte, não pode porque isso é de menina. Ou então, isso é brincadeira de menino. Eu acho isso um grande absurdo. Então, a gente pode perceber que, desde a infância, as pessoas são resignificadas para que os comportamentos delas sejam masculinizados ou femininizados, né? Isso é de menino, isso é de menina, né?
A Hanna está fazendo aqui um adendo ao que o Flávio fez a pergunta. Flávio, eu acredito que no âmbito do mercado de trabalho, ainda existem muitas questões a serem superadas. Em muitas empresas não existe amparo à maternidade, por exemplo. A mulher é colocada numa posição secundária dentro das empresas, visto como despreparada, frágil e emocionalmente em desvantagem, porque os homens, o que reflete completamente preconceito, estereótipo com origem de gênero. Hanna, e esse mesmo problema são os problemas que os homossexuais passam dentro das empresas. Tanto as mulheres como os homossexuais, eles estão em iguais patamar de desigualdade e de desqualificação profissional. E aí é que a gente fala sobre a questão do teto de vidro, onde as pessoas não conseguem subir dentro dos cargos, principalmente gerenciais, por as empresas acharem que elas não estão capacitadas ou que elas não têm, são despreparadas para isso. Tá ok? Vamos continuar aqui, pessoal. E aí eu colei para vocês o movimento He for She, que é o movimento Eles por Elas. E o que é basicamente essa campanha que a ONU desenvolveu? Ele é um esforço global para envolver os homens e os meninos, principalmente os meninos na questão da escola, no desenvolvimento de uma cultura, na remoção dessas barreiras sociais e culturais que impedem as mulheres de atingir todo o seu potencial e também de ajudar homens e mulheres a modelarem juntos uma nova sociedade através de uma abordagem mais inclusiva, que reconheça o papel fundamental de homens e meninos como parceiros dos direitos de mulheres e também detentores de necessidades próprias baseadas na obtenção desse equilíbrio, né? Então, Flávio, talvez a gente perceba que existem algumas ações específicas para que as pessoas possam, principalmente as empresas e alguns organismos internacionais, para melhorar essa questão da diminuição desses preconceitos que as mulheres enfrentam no mercado de trabalho, né? O Cláudio está acrescentando aqui, dizendo o seguinte, que, na verdade, muitas mulheres de hoje no Brasil estão ganhando e fazendo seu lugar, o que eu considero muito importante. Sim, Cláudio, a gente percebe que as mulheres estão cada vez mais ganhando espaço no mercado de trabalho, e o Flávio, ele me deu uma dica hoje de manhã muito interessante, que saiu no Jornal Globo, uma matéria falando sobre profissões basicamente masculinas e que as mulheres vêm acessando cada vez mais. Então, a gente vê cada vez mais mulheres motoristas, mulheres trocadoras, mulheres que atividades basicamente masculinas e que as mulheres vêm cada vez mais exercendo em igualdades de atividades e a gente ainda percebe muito preconceito tanto das pessoas quanto das empresas com relação a isso, né? Mas assim, gente, nós falamos basicamente de feminismo, falamos sobre o papel das mulheres, do quanto elas lutaram, mas a gente não falou aqui ainda sobre como é que nasceu a celebração do Dia Internacional das Mulheres, né? Eu separei um texto que eu achei bem interessante, que bota um contraponto sobre a história tradicional, né? A história tradicional que a gente conhece, mulheres engenheiras, exatamente. A história tradicional que a gente conhece é o seguinte, que no dia 8 de março de 1908, teve um terrível incêndio numa fábrica têxtil em Nova York, que consumiu a vida de mais de uma centena de trabalhadoras grevistas que, ao demandarem melhores condições de trabalho, fazendo greve, teriam sido trancadas num sufocante ambiente pelo próprio patrão que as deixou queimar. Essa é a história que todo mundo sabe, né? E aí teve uma comoção, uma revolta, que teria levado à consagração dessa data, de 8 de março, como um dia para lutar pelos direitos das mulheres do mundo todo, inclusive emprestando a cor do uniforme das trabalhadoras para alçar o púrpura como o tom feminismo pela excelência, né? Só que o problema é o seguinte, que a história não aconteceu bem dessa forma, né? E nós temos uma historiadora espanhola que é Ana Isabel Álvarez González. Eu vou colar o nome dela para vocês aqui. Ela escreveu um livro, e esse livro se chama As Origens e a Comemoração do Dia Internacional da Mulher, que foi publicado em 2010 aqui no Brasil. Estou colando para vocês aqui agora o nome do livro. Se tiver interesse, depois a gente pode procurar. Se eu achar o PDF, eu disponibilizo com vocês.
E aí, nesse livro, que foi publicado há 8 anos atrás aqui no Brasil, pela editora Expressão Popular, ele traz o quê? A origem da data que passa pelos Estados Unidos e também passa pela Rússia soviética, né? Então, assim, segundo a autora, ela buscou diversas fontes primárias, tanto na historiografia americana quanto na historiografia espanhola. Esse incêndio realmente aconteceu e ele matou 146 pessoas, 146 mulheres trabalhadoras, mas ele não aconteceu exatamente na data de 8 de março. Ele aconteceu na data de 25 de março de 1911, ou seja, 3 anos e alguns meses depois. Então, assim, de toda forma, o incêndio ele foi muito significativo para o movimento operário americano e para o feminismo, né? Mas sozinho ele não explica a determinação de uma data para o Dia Internacional da Mulher, né? A primeira pista de que a história não foi bem essa é a data escolhida, né? 8 de março de 1911. Essa data foi um domingo, então é uma data improvável para que existisse a deflagração de uma greve, uma vez que uma greve no domingo não causaria tantos prejuízos e impacto por dono da fábrica, né? Então, assim, além disso, incêndios desse tipo que ocorreu, eles eram muito comuns na época, né? E também não tem esse registro sobre a cor da roupa desses funcionários que dificilmente usariam uniformes padronizados. Não existia essa referência na época, né? Então, assim, ao mesmo tempo, ocorreu outro acontecimento envolvendo mulheres grevistas que emergiu no mesmo dia do mesmo mês, que foi dia 8 de março de 1917. Então, assim, nessa mesma data, porém, alguns anos depois, houve um outro evento feminista muito forte, só que esse evento aconteceu na Rússia, na cidade de São Petersburgo. E houve um grande protesto, que foi um evento considerado como assim, o pontapé inicial da Revolução Russa, né? Então, assim, ambas as histórias e todas as suas respectivas disputas, elas mesclam-se ao longo do tempo e ela culmina basicamente com a institucionalização do dia 8 de março como um feriado internacional pela Organização das Nações Unidas, que foi em 1975. Ou seja, em 1975, a ONU ela institucionalizou a data de 8 de março como o Dia Internacional das Mulheres. Mas como que um incêndio em Nova York passou a ser associado ao Dia Internacional da Mulher, né? Bom, basicamente, o incêndio no prédio da Triangle Shirtwaist Company, de uma empresa de tecidos, aconteceu no dia 25 de março de 1911, ele chocou basicamente pela brutalidade, pelo número elevado de vítimas, né, 146 pessoas, que em sua maioria eram mulheres jovens, imigrantes, principalmente da Itália e do leste europeu, né? E eu achei, fazendo uma rápida pesquisa, uma rápida historiografia, eu achei um depoimento de uma pessoa, de uma mulher chamada Rosie Safran. E esse depoimento ele foi dado a um jornal chamado The Independent, né? Eu vou ler para vocês aqui o depoimento. Antes de ler o depoimento, eu quero ler aqui alguns comentários que foram feitos aqui, olha. Flávio, adorei o seu posicionamento. Parabéns. Obrigado, Flávio. A Hanna está fazendo uma consideração. Antes disso, muitos movimentos operários aconteceram, femininos, reivindicações, condições melhores de trabalho. Boa, Hanna, boa colocação. É o seguinte, eu acredito que esses movimentos operários, eles foram o fio, aquele fio que se puxa na blusa, né? Para que se estourasse um estopim, né? Eu acredito que tenha sido um dos principais movimentos e que tenha eclodido de certa forma, né? Todas as revoltas que aconteceram. Eles tiveram que encontrar uma data e essa data foi uma data específica, né? Deixa eu ler a pergunta do Flávio aqui. Pergunta 2. No Brasil, o número de violência sexual à mulher cresceu assustadoramente. Segundo dados recentes do Centro Integrado à Mulher, o CIM de São Paulo, o agressor tem escolaridade média, sem antecedentes criminais e sem efeito de entorpecentes durante o crime. Na sua opinião, o que justifica essa involução? Ô Flávio, eu tenho uma suspeita. Eu tenho uma suspeita de que esses dados eles começaram a aparecer mais efetivamente porque eles passaram a ser colhidos
mais de perto, digamos assim, né? Da mesma forma, por exemplo, as pessoas têm falado assim, os números da homofobia têm crescido bastante. Tá, mas os dados não eram apurados corretamente. Então, assim, por exemplo, o grande exemplo de uma empresa, né? Uma empresa que vendia uma unidade de um produto. E aí ela passou a vender 2 unidades de um produto. Qual a diferença de crescimento? De 100%. Então, esses dados, eu acredito que eles não eram catalogados adequadamente, eles não eram computados adequadamente. Eu não gosto de usar a palavra computados, mas eu acredito que esses dados não eram pesquisados de uma forma adequada, né? Então, talvez isso explique esse crescimento, né? Agora, com relação a esse perfil da pessoa que comete o crime, que não tem antecedentes criminais, tem escolaridade média, eu acredito que seja por um desenvolvimento, eu acredito, Marlos, que seja por um desenvolvimento da sociedade, né? Obviamente, as pessoas vêm ao longo do tempo se escolarizando melhor e a sensação de impunidade que a gente tem no Brasil, isso deixa as pessoas mais corajosas. Então, de certa forma, as pessoas ainda acham que elas não vão pagar por um crime. Por quê? Porque a lei é muito paternalista, né? E o homem, a cultura do machismo ainda é muito forte no Brasil. Ela não vai denunciar mesmo? Ela não tem coragem? Então, de certa forma, eu acredito que esses são os principais fatores que sejam influenciadores ainda. Eu acredito muito na Lei Maria da Penha. Eu ainda acredito que essa lei, efetivamente, ela vai acabar com muitos crimes, mas precisa de mais rigor, tanto na fiscalização quanto na questão da punição desses crimes praticados por esses homens, né? O Celso está fazendo uma outra contribuição aqui, que é o seguinte: lembrando que o início da Revolução Industrial, a mulher auxiliava o homem marido e não cai na conta para conseguir ter o mínimo do mínimo do mínimo para a sobrevivência. Sim, exatamente, Celso. A mulher, ela é quase uma escrava do homem, né? E, de certa forma, ela passou a buscar essa independência justamente por causa desse papel da semi-escravidão dela, né? A Hanna está fazendo um acréscimo aqui, dizendo o seguinte: por conta do crescimento do movimento feminista no nosso país e demais esforços na divulgação dessas formas de violência, as mulheres passaram a ter mais consciência dos seus direitos ao longo dos anos e passaram a denunciar mais. Boa, Hanna, não tinha tido esse pensamento dessa forma ainda. Talvez vai de encontro essa questão das estatísticas, né? As mulheres passaram a denunciar mais, os dados apareceram mais. Não que os dados não existiam ou a criminalidade aumentou. Elas só passaram a denunciar mais. Então, acho que vai paralelo àquela teoria que eu tinha, né? O Cláudio está fazendo um comentário aqui dizendo o seguinte: hoje em dia as informações chegam rápido devido às facilidades de obter informações de última hora. E outra coisa, Cláudio, além dessas questões, dessa facilidade de a gente viver na sociedade da comunicação, a gente tem aí o uso do quê? Dos smartphones, nós temos os usos das tecnologias, algumas pessoas, recentemente nós acompanhamos o caso de um ator que fez Cidade de Deus, que ele registrou em rede social quando ele estava sendo abordado na comunidade do Vidigal. Então, as pessoas, com o acesso a essas informações, elas passaram a ter uma divulgação muito mais forte, né? Trazendo aqui isso, por exemplo, dentro do movimento movimento transexual, nós temos diversos ativistas no Brasil e diversas ONGs que acompanham a violência. Por exemplo, nós temos a ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis, Transsexuais e Transgêneros, que ela acompanha todos os dados de violência e, basicamente, nós temos não só os estupros e a morte dessas mulheres, mas temos também a violência contra essa população T, que é basicamente 1 a cada 30 horas morre ou sofre uma agressão. Então, já que as transexuais, as travestis e as transgêneros conseguiram o direito da mudança da identidade delas somente indo ao cartório, a gente tem que pensar em políticas públicas efetivas para essa população T também. E aí, nesse caso, todas essas políticas públicas elas vão beber, obviamente, do feminismo, de todas as teorias fixadas pelo feminismo, né?
Meu amigo Rafael está falando aqui, ó. Existe nessa estatística o número de denúncias de terceiros quando ocorre uma violência doméstica, por exemplo, vizinhos? Ô, Rafael, você está querendo dizer o seguinte, que denúncias por vizinhos ou seria crimes cometidos por vizinhos? Se for crimes acometidos por vizinhos, existe sim essa separação, essa segmentação sobre quem cometeu o crime. O Celso está fazendo um adendo aqui, é o seguinte, a mulher, até pouco mais de um século, era educada para o casamento. Nisa Floresta foi uma voz ativa quanto a tal absurdo. Eu não conheci Nisa Floresta, eu já estou anotando aqui para que eu possa tomar nota e buscar saber um pouco mais quem é Nisa Floresta, tá bom? Obrigado, Celso. Bom, eu vou ler para vocês agora, voltando a um pouco mais sobre a história do movimento, por que nasceu, por que a ONU ela instituiu a data de 8 de março, e eu achei o depoimento de Rosa Safran para o jornal The Independent. Abre aspas. Eu, junto com outras moças, estava no vestiário do 8º andar do Ash Building, na Washington Place, às 4h40 em ponto da tarde de sábado, 25 de março. Quando ouvi alguém gritar fogo, larguei tudo e corri para a porta que dá para o Washington Place. A porta, porém, estava fechada. As meninas se amontoavam atrás dela. Eles, os chefes, mantinham todas as portas fechadas à chave o tempo todo por medo de que as meninas roubassem alguma coisa. E algumas estavam gritando, outras esmurrando a porta com os punhos, outras tentando derrubá-la. Não posso descrever como me sentia enquanto estava lá na rua olhando. Eu podia ver as pessoas, mas não conseguia ver seus rostos. Esperávamos que as redes dos bombeiros pudessem salvar alguém, mas elas não eram boas o suficiente para que alguém se saltasse de tão alto. Ou seja, temos aí vários casos de mulheres que se jogaram do prédio com incêndio e acabaram morrendo porque as redes dos bombeiros não foram efetivas no salvamento, né? Bom, apesar de concluir que o incêndio ele não foi provocado intencionalmente, provavelmente alguém jogou um fósforo mal apagado numa pilha de tecidos que inflamou-se rapidamente e o grande saldo de mortes associado às cenas dantescas de pessoas jogando-se das chamas do edifício, obviamente ele gerou uma comoção pública e motivou protestos com milhares de pessoas, né? Os donos da Triangle, porém, eles não foram condenados pelo júri, uma vez que não foi possível determinar se a porta do 9º andar, onde morreram as vítimas, a maioria das vítimas, estava trancada por uma ordem expressa do patronato, e além do incêndio, escancarar as péssimas condições de trabalho enfrentadas pelas jovens imigrantes, e aí vai de acordo com aquilo que a Hannah estava falando, diversos foram os movimentos e as greves, mas esse incêndio, eu acho que ele abriu a porta para que as pessoas pudessem falar abertamente sobre o que estava acontecendo, né? Sobre o que aquelas jovens imigrantes estavam passando. Ele parte do choque e pode ser explicado pelo fato de que um ano antes do incêndio foram as trabalhadoras têxteis da Triangle que deflagraram e lideraram o movimento grevista que durou 13 semanas entre novembro de 1909 e fevereiro de 1910, né? Que foi conhecida como o Levante dos 30 mil, que passou a ser conhecido como uma paralisação do setor têxtil liderada por mulheres, e foi a mais importante realizada até aquele momento, e foi um prenúncio da ebulição política do momento, né? Assim, outra parte da história do Dia Internacional da Mulher, ele iniciou-se em Copenhague, na Dinamarca, em agosto de 1910, né? Transcorria uma segunda conferência internacional das mulheres socialistas, quando uma das mulheres, chamada Clara Zetkin, ela propôs a criação de uma jornada anual de protestos em prol dos direitos das mulheres, mas sem fixar uma data específica. E a primeira comemoração oficializou-se, deu em 19 de março de 1911. No entanto, logo em outra data, em março, tornaria-se ainda mais importante, que foi em 8 de março de 1917, ou em 23 de fevereiro, quando falamos do calendário gregoriano, descreve a teórica marxista Alexandra Kollontai
que as mulheres saíram corajosamente em protesto às ruas de Petrogrado, né? Então, hoje é conhecida como São Petersburgo, né? Então, assim, eram também trabalhadoras do setor têxtil, além de mães, esposas de soldados, deslocados por esforço da Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre 1914 e 1918, e que, pressionadas por esses altos preços e pela escassez de comida, elas exigiam pão para os filhos e a volta dos soldados russos. Então, nesse dia, essa marxista, a Kollontai, Alexandra Kollontai, até mesmo as forças de segurança do czar, eles titubearam diante do mar turbulento da ira do povo. Então, para ela, as russas ergueram a tocha da revolução e incendiaram todo mundo. Então, foi um estupim o processo que culminaria na Revolução Russa. Então, assim, além disso, as russas conquistaram o direito ao voto, as condições para o divórcio elas foram facilitadas, criou-se creches e refeitórios públicos para mitigar o peso do trabalho doméstico e a legalização do aborto. As reivindicações presentes até hoje em muitos países foi obtida em 1920, né? Então, após a vitória dos bolcheviques, a data foi incluída oficialmente no calendário soviético, mas ela ficou basicamente restrita aos países socialistas até 1975, quando, por sugestão da ONU, os protestos e as comemorações pelos direitos das mulheres no mundo todo passaram a se concentrar no dia 8 de março, né? Eu acho que a gente já falou bastante sobre essa questão da história do feminismo, né? E o Celso está fazendo uma consideração dizendo o seguinte, que a violência doméstica ela é significada até hoje, né? E o Rafael está dizendo que porque qualquer um que presencia uma agressão independente de vínculo. Sim. Rafael, aí a Hannah fez uma resposta para ele. Rafael, acredito que as denúncias sejam computadas como um todo. No Ligue 180, elas são anônimas, talvez não tenha como diferenciar. Mas elas são diferenciadas sim, Hannah. A pessoa pode diferenciar como ela conhece o agressor, né? Inclusive, eu tenho uma planilha aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir ela aqui agora, com relação aos dados da homofobia. Não, eu tirei ela do meu computador, então eu não estou com ela aqui para poder te dizer. O Celso colou um link aqui, olha. Deixa eu ver que link é esse aqui. Tá, obrigado, Celso. A Nízia Floresta, tá. A violência doméstica ela é subnotificada. Sim, ela é subnotificada até porque a mulher ela tem medo de fazer a denúncia e ela tem medo sobre o que vai acontecer com ela daqui para frente, né, pessoal? Bom, pessoal, eu acho que por hoje é só. A gente fez um debate muito interessante sobre o feminismo e sobre as principais questões do Dia Internacional da Mulher. Falamos sobre o nascimento. É importante a gente falar sobre o nascimento do Dia Internacional da Mulher, para que acabe um pouco essas piadas, essas questões, né? Eu fiquei assim, hoje eu fiquei muito decepcionado, porque eu recebi muita piada sem graça. Inclusive, eu vou até colar umas para vocês aqui, eu estava até compartilhando com o Celso hoje, o Flávio me mandou uma também, que acabou me chocando bastante, que é com relação a como as empresas, por exemplo, importam. Eu vou colar para vocês aqui no comentário. Olha, deixa eu ver se vai. Deixa eu ver, acho que não está indo. Vou tentar salvar aqui, Flávio, aquela foto que você mandou para mim, e tentar mandar para o pessoal. Eu acho que não vai, não. Aquela da... Vou dar um print, vou colar lá, olha só. Print. Vou colar aqui, pessoal. Não está indo, não está indo. Infelizmente, eu vou depois postar e marcar cada um de vocês, né? Eu recebi diversos memes hoje, eu fiquei muito chateado com algumas posturas de alguns colegas, sabe? Obviamente, a gente percebe que alguns foram mesmo brincadeiras, mas a gente tem que tomar muito cuidado para que essas brincadeiras não virem uma habitualidade e ela saia fora um pouco do machismo, né? Pessoal, eu quero agradecer a Hannah, principalmente, de ter moderado esse bate-papo. As suas opiniões são incríveis, Hannah. Você é uma pessoa que eu admiro muito, já te falei isso pessoalmente, uma grande amiga, um presente que o mestrado me deu. Quero agradecer a participação de todos vocês aqui e quero deixar
tanto o meu inbox, como o meu e-mail, o meu Facebook aberto, para que a gente possa, sempre que vocês tiverem dúvidas, a gente fazer um debate. E é isso aí, pessoal. Um grande beijo no coração de todos vocês, uma boa noite, obrigado pela participação e espero que a gente possa fazer debates mais abertos daqui para as próximas semanas, tá ok? Um beijo grande, Deus acompanhe vocês. Tchau, tchau.